A graça e a paz do Senhor a todos meus irmãos e irmãs em Cristo que estão me ouvindo. Já tem um tempinho que eu não transmito a mensagem aqui para vocês, para a graça do Senhor, para a glória do Senhor. A Giovaninha fez as duas últimas meditações e louvado seja o Senhor pela vida dela. Mas hoje nós vamos meditar no livro de Gênesis, no capítulo 14, nós vamos ver alguns versículos e depois nós vamos também para Hebreus e para Lucas. Em Gênesis 14, eu quero ler para você versos 12, Gênesis 14, 12 até o 18. Diz assim a palavra: Também tomaram a Ló, que habitava em Sodoma, filho do irmão de Abrão, e a sua fazenda, e foram-se. Então veio um que escapara e o contou a Abrão, o hebreu. Ele habitava junto dos carvalhais de Mamre, o amorreu, irmão de Escol e irmão de Aner. Eles eram confederados de Abrão, ou seja, eram coligados, eram companheiros. Verso 14: Ouvindo, pois, Abrão que o seu irmão estava preso, está falando de Ló, armou os seus criados, nascidos em sua casa, 318 homens, e os perseguiu até Dan. Olha como que Abrão tinha muita coisa, porque 318 empregados é para cuidar de muita terra, de muita coisa. Ele pega então esses seus empregados, faz deles um exército e vai em busca de Ló, seu sobrinho, que estava nas mãos dos reis que invadiram lá Sodoma, Gomorra e demais nações. Então ele vai lutar para libertar Ló. Verso 15. E dividiu-se contra eles de noite, ele e os seus criados, e os feriu e os perseguiu até Obá, que fica à esquerda de Damasco. E tornou a trazer toda a fazenda e tornou a trazer também a Ló, seu irmão, e a sua fazenda, e também as mulheres e o povo. E o rei de Sodoma saiu-lhe ao encontro, depois que voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele no vale de Savé, que é o vale do rei. Então, está falando como tudo aconteceu nessa guerra, nessa batalha, da qual Abraão, com os seus criados, com os seus servos, saiu vitorioso, libertou Ló, toda a família de Ló e tudo que Ló tinha. Fazenda, que são os bens que as pessoas têm, são os animais e outros recursos. Então, Abraão conseguiu pegar tudo de volta. Ele foi um resgatador. Ele resgatou Ló e a sua família e também socorreu reis. E depois que isso tudo acontece, aí vem o verso 18, que é o nosso foco nesta meditação. E Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, e era este sacerdote do Deus Altíssimo. Então, depois de toda essa guerra, essa batalha que Abraão se envolveu para libertar esse povo, vem Melquisedeque trazendo pão e vinho. O que isso significa?
E aí, Melquisedeque, você já sabe que é um homem sem genealogia. Você nunca ouviu falar, você nunca leu algo do jeito, do tipo assim. E fulano gerou Cicrano, e Cicrano gerou Melquisedeque. Você não encontra isso. E também você não encontra genealogia, um versículo na genealogia dizendo Melquisedeque gerou fulano, cicrano, você não encontra. Então é um homem que existiu sozinho. Não veio de ninguém, não deixou nada. É o que a Bíblia nos dá a entender. E esse homem vem a Abraão depois que Abraão lutou, guerreou e libertou, resgatou seu sobrinho e tudo que pertencia a ele. Aí chega Melquisedeque, enviado pelo Senhor. Ele era rei de Salém. Salém, já falei para você, se refere a uma cidade, a um local, um lugarejo lá em Jerusalém. Ou a própria cidade toda, ou até talvez um território maior, mas é de lá. Tem tudo a ver com Jerusalém. E provavelmente mudaram o nome de Salém para Jerusalém também, porque está relacionado. E aí vem Melquisedeque trazendo pão e vinho. Isso é muito importante, isso é muito significativo. Aí, quando eu vejo essas coisas assim na Bíblia, assim, eu fico querendo compartilhar com alguém. Gente, a Bíblia é tremenda. Por que que Melquisedeque leva pão e vinho naquela época? O que significa pão e vinho? Quando fala em pão e vinho, do que você lembra logo? De ceia, não é? O que é uma ceia? A refeição da noite. E Melquisedeque, então, ele chega com pão e vinho, que é a nossa ceia, não é nem. Veja como que a Bíblia é futurista, quanto que a Bíblia é atualizada. Naquela época de Abraão, quando o Senhor não tinha um povo ainda formado, o povo do Senhor era Abraão. Vem Melquisedeque trazendo pão e vinho. E o que significa pão e vinho? Vamos ver isso em Lucas. Você sabe, mas vamos ler. Lucas capítulo 22, verso 19. Falando do Senhor, falando de Yeshua. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu-o e deu-lo, dizendo: Ele deu, Yeshua deu o pão aos discípulos, aos seus apóstolos. E quando ele deu graças, ele partiu, ou seja, ele deu graças e ele abençoou esse pão. E aí, o pão abençoado, ele deu para os seus discípulos. Ele disse assim: Isto é o meu corpo, que por vós é dado. O meu corpo está sendo partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: Este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Esses símbolos do corpo de Cristo, do sangue de Cristo, essa representação da morte do Senhor na cruz, estava lá diante de Abraão, já fazia parte. Melquisedeque trouxe exatamente isso que o Senhor
elementos que o Senhor usaria no futuro como elementos da ceia do Senhor. Gente, Cristo esteve presente o tempo todo entre o povo, entre o seu povo. E lá no início, quando Abraão ia gerar ainda uma nação, vem essa marca. O encontro de Melquisedeque com Abraão foi marcado, foi impactado com o símbolo do corpo de Cristo, do sangue de Cristo. Oh, meu Pai! E os símbolos da ceia, os elementos da ceia, eles estão extremamente relacionados com comunhão. Comunhão. E eu já disse para você que os judeus, eles não se sentavam, eles não ceavam com pessoas que não tivessem comunhão com eles. Ninguém jantava na casa de um judeu sem ter muita comunhão com a família, sem ser uma pessoa íntima. Os judeus os chamavam para a sua ceia, para o seu jantar, pessoas de intimidade com a família. Então, o Melquisedeque traz para esse encontro com Abraão símbolos de comunhão. Ele tendo uma comunhão perfeita com o Abraão, abençoando desse jeito, com essa marca, com esses elementos, o Abraão. Abraão foi abençoado nesse encontro extremamente significativo, do qual Cristo participou. E ali o rei de Salém abençoou Abraão. E aí eu já te disse, né, que Abraão recebeu o que Melquisedeque tinha. Ele era sacerdote e rei, então foi dessa unção que ele deu para Abraão. E aí nós vamos ler mais um versículo que está no livro de Hebreus, capítulo 7, verso 11. Está assim: de sorte que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, porque sob ele o povo recebeu a lei, que necessidade havia logo de que outros sacerdotes se levantasse segundo a ordem de Melquisedeque, e não fosse chamado segundo a ordem de Arão? Aqui está falando de quem? De Yeshua. O pregador de Hebreus está dizendo o seguinte, que se a perfeição fosse pelo sacerdócio levítico, quando ele pergunta que necessidade havia logo de outros sacerdotes, de que outros sacerdotes se levantassem, segundo a ordem de Melquisedeque, ele está dizendo o seguinte: se o sacerdócio de Levi fosse perfeito, por que haveria necessidade de um outro sacerdócio de outra ordem, se era perfeito? Então, o que ele está dizendo? Que o sacerdócio de Levi não era levítico, não é nem de Levi, mas o da descendência, não era perfeito. E por causa disso, houve então a necessidade de levantar um outro sacerdote, no caso, Yeshua, de uma outra ordem. Entende só o que está escrito na Bíblia? A ordem de Melquisedeque, então, era perfeita. E é com essa ordem de sacerdócio perfeito que Abraão foi abençoado. Ele recebeu dessa unção. E Yeshua foi abençoado também segundo a ordem de Melquisedeque,
não foi através dos sacerdotes da época do Senhor que estavam presentes lá em Jerusalém, não, que moravam no templo, não, não foi por aqueles sacerdotes que ele foi abençoado. Ele foi abençoado pelo sacerdócio da ordem de Melquisedeque, que era perfeito. E quando é que ele recebeu essa unção, essa bênção? Eu já falei para você. Quando ele era bebezinho. Recebeu, não tem outra explicação senão essa. Ele recebeu através dos reis magos. Eles é que vieram, segundo a ordem de Melquisedeque, saíram do Oriente, vieram para ungir, para abençoar Yeshua quando era um bebê com aproximadamente aí uns 2 anos. Tinha entre 1 e 2 anos. Não é maravilhoso ficar entendendo essas coisas? Então saiba o seguinte, lembra isso. Cristo sempre esteve presente. O pão e o vinho estavam lá. Quando Abraão foi sacrificar o seu filho, o cordeiro estava lá, símbolo de Yeshua, mostrando que para morrer no lugar do povo, que era descendência de Abraão, havia o cordeiro imaculado. Cordeiro não tem pecado. Então, aquele cordeiro ali representava Yeshua. E quando Abraão é abençoado, vem Melquisedeque com os símbolos do novo pacto, do Novo Testamento. Gente, isso é absurdo. A Bíblia é assim. É por isso que a gente tem que ler a Bíblia, porque ela é a sabedoria. Mas eu quero falar de uma outra coisa com você. Para Abraão ser abençoado assim, primeiro ele passou por uma batalha ferrenha. Primeiro ele teve que lutar para resgatar irmãos. Primeiro ele teve que lutar por um povo. E aí, depois disso, ele recebe a unção de rei, de sacerdote, de líder de povo, do povo que ele ia gerar. Perante os olhos do Senhor, os critérios do Senhor, para escolher liderança para o seu povo. Tem que ser gente interessada no povo, gente que luta pelo povo, gente que ama o povo. Lê João 21 que você vai entender isso. Pedro, tu me amas. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, você me ama. Sim, Senhor, tu sabes que eu te amo. Pedro, tu me amas. Senhor, tu sabes todas as coisas, tu sabes que eu te amo. E cada vez que Pedro respondia, eu te amo, ele falava, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, eu te amo, apacenta as minhas ovelhas. Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Pedro, apacenta as minhas ovelhas. Então, a condição do Senhor para que alguém seja líder do seu povo, seja numa igreja, seja na nação, seja num bairro, seja onde for que tenha um cargo de liderança. O critério que o Senhor usa é alguém que luta pelo seu povo, que já fez algo, que provou que luta pelo povo. A esse que já lutou, que mostrou serviço, que mostrou o que quer, que se interessa pelo povo, que ama o povo. É esse que o Senhor quer, porque o Senhor quer uma liderança exercida
com amor, com interesse pelo povo. Querido e amado Pai, obrigada pela tua palavra. Nós queremos saber a palavra, porque ela é a sabedoria. A informação segura, a verdade está na tua palavra. Está não, a verdade é a tua palavra, então nós queremos a tua palavra. Nos faça entendê-la, amá-la, divulgar, falar dela. Ao invés de nós ficarmos falando sobre se choveu, se deu sol, se está calor, se está frio, ao invés da gente falar sobre o preço do arroz, o preço do tomate, que a gente fale a tua palavra, porque isso sim vai fazer diferença na vida dos outros, Pai. Nos ajude a viver da tua palavra. O Eterno te abençoe e te guarde, o Eterno faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Eterno sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Fique então na paz do Senhor e até amanhã, se Deus quiser, se o Eterno quiser. Amém.